Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao meu canal Pensamento Reformado. Para você que está aqui pela primeira vez, eu me chamo Joilson e estou desenvolvendo esse canal para compartilhar a respeito da promessa que Jesus fez para a ressurreição do último dia para a vida eterna. Eu creio na ressurreição dos mortos. Você crê? Será possível os mortos ressuscitarem? Pois é, Jesus fez essa promessa. E quais são as implicações dessa promessa? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo que fala sobre a cidade idealizada por Platão, a cidade ideal, aqui do canal Nova Acrópole. E há uma explicação da professora Lúcia Helena Galvão, que mostra o que Platão idealizou de uma cidade perene, uma cidade onde haveria justiça, haveria harmonia social e todas as coisas funcionando perfeitamente bem. Platão viveu 300 anos antes de Cristo e ele idealizou uma cidade especial. Bem, na promessa que Jesus fez para a ressurreição do último dia, está implícito ali, ou é perceptível nesta promessa, de acordo com todo o cenário bíblico, que há uma promessa vinculada à promessa da ressurreição dos mortos à nova terra, o novo céu, uma cidade nova, aonde de fato a justiça terá o seu espaço. Mas vamos aqui ao vídeo deste canal, aqui do canal Nova Acrópole, e vou assistir junto com você o que esta professora está colocando do pensamento de Platão sobre uma cidade ideal. Será que Platão sabia alguns textos judaicos desde o Antigo Testamento em que falava das promessas messiânicas e que haveria uma promessa de um novo céu e uma nova terra? Qual era de fato a percepção de Platão para esta sociedade ideal correlacionada com o texto bíblico? Então vamos ver esse pequeno vídeo a respeito da cidade ideal, a cidade que Platão idealizou que poderia existir. Vamos ao vídeo então? Cidade ideal. Platão dizia o seguinte, aliás eu vou colocar mais adiante um jurista relativamente moderno do século passado, que fala uma coisa muito parecida. Ou seja, tem pessoas que pensam mais ou menos alinhadas, felizmente, ainda nos nossos dias. Ele monta, junto com os seus discípulos, nesse diálogo à República, uma cidade ideal. Vai montando através de uma lógica rigorosa, uma cidade que seria ideal para promover o crescimento de todos os seres humanos que estão lá dentro. Vocês estão entendendo essa ideia? Será que existiria uma cidade que pudesse ser assim? Vocês têm que entender uma coisa, Platão não estava equivocado, ele era bastante maduro, mas ele sabia que uma cidade ideal faz todo o possível para convidar os homens a crescerem, mas não obriga. Crescimento depende do livre-arbítrio de cada um. Mas ela não puxa para baixo, ela não prende, ela impulsiona para cima. Porque crescer é difícil você querendo e a sociedade ajudando. Se a sociedade impede, se a sociedade tenta te puxar para baixo, isso vai exigir um sobre-esforço para você crescer sozinho, que não é comum. É raro e é complicado. Então o ideal seria que tivéssemos todo um esquema civilizatório que nos convidasse a sermos mais humanos. Então a cidade ideal de Platão é isso, é um esquema civilizatório que nos convida a sermos mais humanos. Existe um conto hindu, que eu já contei várias vezes, que diz o seguinte: um mestre estava com um pássaro na mão e ele diz para o seu discípulo: quer ver, eu posso impedir esse pássaro de voar, se eu quiser. Toda vez que o pássaro dobrava as perninhas para pegar impulso, ele baixava a mão. E aí ele não tinha impulso. Aí ele dobrava novamente as perninhas, ele baixava a mão, o pássaro não conseguia pegar impulso. E não voava. Com a mão aberta, ele conseguia impedir que o pássaro voasse. Ele diz: está vendo? Eu consigo impedir que ele voe, mas agora eu quero que ele voe.
eu quero facilitar que ele voe. O que eu posso fazer? Simplesmente manter a minha mão firme. Mas eu não posso obrigá-lo a voar. Isso vai dar apoio, se ele quiser. Mas ainda que eu dê apoio, ele pode ficar pousado na minha mão eternamente e não ir. Porque crescer depende da iniciativa do ser que cresce, ainda quando se trata de um pássaro. Agora, decrescer, quem está de fora pode dar uma boa ajudinha. Entendem isso? Então, uma sociedade perfeita não poderia obrigar os homens a crescerem. Poderia simplesmente dar uma boa base para eles crescerem se quiserem. Agora, para decrescer, ela pode dar uma boa ajudinha. E uma cultura que celebra os antivalores, celebra os elementos que aprisionam o homem no eu animal, essa ela está baixando a mão para você não tomar impulso. Portanto, você vai ter que arrumar outro jeito de tomar impulso, vai dificultar bastante. Mas enfim, o que Platão propunha então com essa cidade? Ele constrói essa cidade junto com os seus discípulos, é uma obra de lógica perfeita, e aí ele mostra, vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. É um modelo que está no plano das ideias, né? Vocês acreditam nela? Acreditamos, foi a gente que construiu, todos os passos foram lógicos, foram certinhos, então é possível. E Platão diz, é possível, está no plano das ideias. Se está no plano das ideias, um dia vai existir aqui. Mas, ainda que ela só exista no plano das ideias, você pode desde agora se sentir cidadão dela. E só às suas leis obedecerás. Entende isso? Eu acho incrível essa mentalidade do Platão. Que ele cria uma cidade ideal e faz você pensar qual é o papel de um cidadão dentro de uma cidade ideal. E aí você começa a encontrar o seu lugar como ser humano. Porque todo mundo deseja uma cidade ideal. Quer mudar a cidade, mas não quer mudar a si próprio. Se você imagina uma cidade ideal, você tem que ver como é que você seria um justo cidadão de uma cidade ideal. Como um corpo, mais uma vez usando a bendita biomimética, um corpo. Você imagina ele perfeito, sadio, resistente. Como é uma célula de um corpo desse? Para promover que ele seja assim. Os romanos falavam sobre isso. O bem da colmeia é sempre bom para a abelha. Mas o bem da abelha não necessariamente é bom para a colmeia. Perceba que a gente virou ao contrário aquela nossa noção de pacto social? O que você gosta, o que ele gosta, o que a gente gosta, o que ela ele gosta, todo mundo, a gente tira uma média e é o bem da cidade. Não é. Esquece todo mundo, pensa no bem da cidade e depois você desdobra o que cada um deveria querer. E vai educando as pessoas para perceber isso. Cada um deveria querer ser uma boa célula de um corpo sadio. Inclusive porque se o corpo morre, leva todo mundo. Então começar do todo para a parte era típico do pensamento platônico. Uma cidade muito boa, como é que eu teria que me comportar lá dentro? Às vezes eu acho que a gente tem tanto medo disso que é por isso que a gente não deixa a cidade ficar boa. Porque quebraria tantas nossas comodidades, os nossos caprichos, que é melhor ficar do jeito que está. A gente sofre, mas a gente faz tudo do nosso jeito. Entendem isso? Mais um objeto para reflexão, exercício para casa. Pensar se você não está boicotando. Reclama tanto de que o país não é bom, a cidade não é boa. Você não está boicotando um país bom e uma cidade boa a partir do momento que você percebe que se fosse muito bom, você teria que ser um cidadão muito bom e isso daria muito trabalho? Não, ninguém faz isso. Que malvadeza. Não é isso? Uma vez eu, pessoal aqui da Nova Acrópole, muitos anos atrás, eu dirigia uma escola e a gente ficava tentando trazer alunos, como é normal em todas as escolas. Aí eu falei para eles, a gente tem 100 alunos, imaginem que amanhã a gente tenha 500. Como é que seria a quantidade de aulas que a gente, voluntários, teria que dar? A quantidade de propaganda que teria que fazer? Quantidade de cafezinho que teria que ter ali na cantina? Quantidade de horas que a gente teria que dedicar para poder atender essas pessoas? Você percebeu que todo mundo fez assim... Eu falei, por isso que elas não vêm. Entende? Porque a gente tem medo dessa situação ideal. Que exigiria uma transformação tão grande, nossa, que a gente não está disposto a fazer esse sacrifício todo. Um país perfeito, eu teria que mudar tanto. Não, deixa para lá esse negócio de país perfeito, deixa do jeito que está. Mas você não fala, mas isso fica ali, no subconsciente. Né? Porque eu não quero abrir mão do meu conforto. Então, meu ponto de conforto, não quero sair daí. Então, a gente faz que nem a Penélope. De dia tece e mostra a sua tapeçaria para todo mundo, diz que o mundo seria uma bela tapeçaria. De noite você vai lá e puxa o fio, que vai que fica pronto. Como é que eu faço? Assim? Bom, ninguém está dizendo não, mas eu acho que é. Reflitam e cabe protestos no final. O universo como um corpo
Se a gente chegasse à conclusão de que o universo é um corpo, que é o universo, como já falei, versus uno, em torno do uno, é voltar a compor as células para formar um corpo. Da mesma maneira que a natureza compôs as células no nosso corpo, está compondo as células seres humanos, está compondo as células planetas, para chegar à unidade. Isso é óbvio, é o mesmo processo. Mais uma vez, é a bendita biomimética. O que é acima é abaixo, dizia a tradição egípcia, o Caibalho. Se nós consideramos dessa maneira, vamos ter que perceber que qualquer projeto de vida nosso deveria considerar a unidade como fim. E aí eu teria que pensar, o que eu tenho que fazer hoje, amanhã, depois, para contribuir para que haja maior harmonia, para que as pessoas estejam mais unidas, para que o mundo viva um pouco mais a unidade. Dê um passo na direção dela, já que ela é o alvo. Não tem justiça possível se a gente não fixa um fim. E o fim da justiça não pode ser outro, senão o fim do universo, a unidade. Unidade significa, no nosso nível, fraternidade, vitória sobre o egoísmo, planos que englobem o máximo de pessoas e não só a mim, interesses que não interessem só a mim. Isso é a unidade vivida no nosso plano, é basicamente fraternidade, na verdadeira expressão da coisa. Então, aí está a apresentação da professora com respeito ao que Platão pensava sobre a cidade ideal. O país ideal, o país da justiça, da fraternidade e da cooperação de cada pessoa que, como célula, sendo parte de um corpo, ela não boicota, mas ela contribui para o bem-estar de toda a coletividade. Olha, como Jesus disse na promessa da ressurreição dos mortos, que está incluído a promessa da nova terra e do novo céu, pela Bíblia nós entendemos que o cristianismo oferece a proposta para as pessoas que quiserem morar dentro dessa cidade ideal, idealizada por Platão, que lá no livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22, capítulos da Bíblia, fala sobre uma cidade nova, uma cidade que não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá violência, não haverá desacordos, haverá uma vida perene, interminável e não haverá escuridão. A cidade perfeita. E nós, pelo tempo que já temos de humanidade, sabemos que nesse plano que nós estamos vivendo, dentro desta cronologia, é impossível de se construir uma cidade ideal, uma cidade perfeita. Vocês devem ter observado que ela falou sobre a contribuição de cada um na mudança do seu pensamento, da sua mentalidade, para a construção de uma harmonia social. Jesus propõe para um homem chamado Nicodemos, no capítulo 3 de João, do Evangelho de João, que há necessidade do novo nascimento. E pelo novo nascimento, é o nascimento da alma e do espírito, ocorre o nascimento de uma nova mentalidade. A mentalidade da cooperação, do conhecimento, da cooperatividade. Então é necessário o homem nascer de novo. E no novo nascimento está incluído a proposta da promessa da ressurreição dos mortos no último dia, para que cada um que morrer para si próprio também, para o seu próprio pecado, para a sua própria injustiça, tenha o direito, como está lá escrito no livro de Apocalipse, beber da água da vida, comer da árvore da vida, participar desta cidade, desta nova sociedade. Veja bem, novo nascimento, a promessa da ressurreição no último dia, a promessa para se viver dentro de uma nova ordem social, estão garantidas no sangue de Jesus Cristo. O que Platão não poderia oferecer para as pessoas da sua época, com o seu pensamento que estava corretíssimo sobre uma sociedade harmoniosa, Jesus pôde e pode oferecer às pessoas que pelo seu sangue, sua morte na cruz e a sua ressurreição dos mortos, ele é o mentor da vida, o mentor da justiça, da existência e aquele que inaugurou, que fundou uma cidade nova, uma nova terra, um novo céu, aonde será possível então uma sociedade, uma coletividade de fato perfeita e perene.
por isso há necessidade de que haja arrependimento por parte das pessoas em relação às questões morais, às questões da justiça, às questões da verdade e todas as questões que envolvem a pureza, a honestidade, porque não será possível ninguém viver dentro da cidade idealizada por Platão e confirmada por Jesus, chamada na Bíblia de a nova cidade, a Santa Jerusalém, se não mudar o pensamento, se não houver a conversão do pensamento. O novo nascimento, na verdade, ele está relacionado à conversão de um pensamento que não é um pensamento que contribua para o bem social, para um pensamento de uma pessoa que não vive a boicotar o bom andamento de uma sociedade. E isso será possível no novo céu e na nova terra. Porém, é necessário que cada pessoa mude o seu modo de viver, o seu modo de pensar em relação ao próximo, em relação ao outro, à vida, porque na mentalidade desse plano natural que nós vivemos, com essa mentalidade, não será possível alguém viver dentro do novo céu e da nova terra e talvez não encontrar a tão promessa ressurreição dos mortos para o último dia, para a eternidade, no lugar certo, na esfera certa, na cidade adequada, na cidade que de fato a morte nunca mais entrará. Eu quero compartilhar com você ainda um texto aqui do livro de Isaías, no capítulo 11, aonde fala assim, a respeito dos antepassados de Jesus. Capítulo 11 diz assim, se referindo a Jesus. Do trono da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito presta atenção, o que a professora disse e o que Platão idealizou. O Espírito de sabedoria, discernimento, olha que coisa interessante. O Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, pois será um reino, uma cidade, uma sociedade que não julgará por aparência, mas por verdade, por justiça, por sinceridade, por lealdade, por pureza. Seguindo aqui no texto, nem acusará com base em rumores, fará justiça aos pobres, se bem que na cidade nova não haverá pobreza, no novo céu e na nova terra. E tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra. A força da palavra aqui é a verdade em que esta palavra é firmada, uma firmeza de justiça. E vou descer aqui mais alguns versículos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão. E uma criança os julgará, os guiará. A vaca pastará perto do urso, e seus filhos descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão no ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição. É a visão bíblica do profeta Isaías quando profetizou 700 anos do nascimento de Jesus, que nasceria um ramo da família de Jessé. Jessé foi antepassado de Jesus, na linhagem
judaica do tronco da genealogia de Jesus. E o profeta está dizendo exatamente o que Platão confirmou pela sua percepção inteligentíssima que ele tinha. Platão viveu 300 anos antes de Cristo. Isaías profetizou uma cidade ideal nestas palavras, 700 anos de Cristo. E aí, depois, na nova era, na era cristã, quando Jesus nasce no 5º ano da era cristã, do ano Domini, como é chamado, Jesus começa a anunciar então a justiça para todos os povos, com a promessa da ressurreição dos mortos. Vamos recordar aqui o pequeno texto de João que nós estamos compartilhando com vocês. Aqui está, do que Jesus diz, João 6,40. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que veja o Filho e creia nele, é preciso crer, tenha a vida eterna e seja ressuscitado no último dia. Esta é a promessa maravilhosa que Jesus coloca. Junto com essa promessa está tudo aquilo que nós vimos no vídeo da professora do canal Nova Acrópole, tudo que ela falou a respeito da vida de uma sociedade perene e harmoniosa, estão incluídos aí nessa promessa maravilhosa de Jesus, que é um novo céu e a nova terra que serão dados após a ressurreição do último dia. Um forte abraço no seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber notificação da plataforma, da comunidade do YouTube, para os demais vídeos que eu estarei colocando. Esse vídeo aqui é o 6º vídeo da nossa reflexão a respeito do que Jesus prometeu na sua proposta de um novo céu e uma nova terra após ser cumprido a sua palavra, que todo aquele que vê o Filho, crer no Filho, será ressuscitado no último dia. Deus abençoe você e a sua casa. Forte abraço mais uma vez. Pois tudo velho já chegou ao fim, nenhuma lágrima, nenhum pesar. Deus com seu povo vem habitar. A nova cidade então desceu, brilhando forte no céu de Deus. Seus muros ouro, seu chão cristal, as portas abertas pro amor real. Não há mais noite, não há mais dor, não há mais sombra, só luz do Senhor. O sol se foi, pois o Rei está lá, brilhando forte pra sempre brilhar. A fonte viva começa a jorrar. Quem tem sede pode se achegar. Os que são fiéis verão o bem, o nome de Deus escrito em quem crê. Então ouvi o trovão dizer: eis que venho, é tempo de crer. Eu sou o alfa, o princípio e o fim, e a quem quiser darei água sem fim. O Espírito clama, a noiva também, o chamado é feito, o Senhor vem. E todo aquele que nele crê entrará na cidade onde habita o Rei. Lá é o Rei que vem reinar, nas nuvens do céu ele vai voltar. Ouve sua voz, sua verdade é real, seu reino é eterno, seu juízo final. Uma promessa ficou
ficou pra trás não se pode mudar nem trocar a paz, pois quem for fiel verá então o brilho eterno da redenção. A visão se foi, mas a fé ficou. O tempo é curto, a hora chegou. O Rei retorna, a luz brilhará. Amém, Senhor, vem nos buscar. Uma promessa ficou pra trás, não se pode mudar nem trocar a paz, pois quem for fiel verá então o brilho eterno